Esse podcast é uma produção do Instituto Vero. Bem-vindos ao Bug do Milênio, o podcast do Instituto Vero. Esse é um manual alternativo da internet. Aqui, vamos entender como a tecnologia está mudando a sociedade e como impedir a revolução das máquinas. Eu sou Caio Machado, diretor do Instituto Vero. E eu sou a Letícia Duarte, jornalista radicada nos Estados Unidos. E atire a primeira pedra quem nunca deu aquela stalkeada nas redes alheias. Quem nunca deu uma fuxicadinha no Orkut, ficou torcendo pra pessoa ter aquele Insta aberto, ou se deu mal acessando o LinkedIn ali. Aquela espiadinha básica nas redes alheias faz parte. Mas hoje a gente vai falar do que acontece quando essa stalkeada vira uma ameaça grave ou assédio psicológico. O novo crime de perseguição ou stalking foi incluído recentemente no Código Penal brasileiro e pode render multa e prisão até de 3 anos nos casos mais graves. Vamos destrinchar o mundo do cyberstalking, uma ameaça que frequentemente começa nas redes, mas tem efeitos bem concretos e perigosos no mundo real. Ué, mas não é cyberstalking, Caio? É que você tá nos USA aí, você fala chique. Eu falo cyber, você fala cyber. Ok, combinado. Você tem aquele crush antigo que você já deu um fora e ele tá, sempre te vendo. É uma questão que aparece muito no consultório. O que eu faço com as redes sociais? Eu bloqueio? Eu paro de seguir? Não é saudável. O meu ex ou a minha ex não para de me stalkear. Vê tudo que eu posto. O que eu faço? Será que isso é um sinal que essa pessoa ainda me ama? Vou pegar aqui o meu celular e juntos a gente vai stalkear os famosos de uma forma bem psicopatia e doentia, porque eu sei que você faz isso de madrugada. Perseguição na internet, perseguição na vida real, stalking. Já ouviu falar disso? Já foi vítima ou já fez com alguém? Vamos entender o que é o stalking e a sua faceta digital, o cyberstalking. Stalking é um termo que vem do inglês, da palavra stalk, que significa justamente caçar, perseguir. Ele é caracterizado como um padrão de comportamento onde uma pessoa fica obcecada por outra e a persegue obstinadamente. O termo surgiu por volta da década de 80, quando fãs perseguiam artistas famosos por todas as partes. Ficou famoso principalmente por conta de alguns casos extremos, onde alguns desses fãs tentaram assassinar artistas, como aconteceu com a cantora Madonna em 1995. Mas o cyberstalking não afeta só os ricos e famosos. Uma pesquisa que foi divulgada pelo Pew Research Center aqui nos Estados Unidos em 2014 ainda, mostrou que 41% da população já foi submetida a algum tipo de comportamento de assédio online e 66% das pessoas já testemunharam comportamentos semelhantes dirigidos a outras pessoas. O estudo mostra também que 1 em cada 5 pessoas já foi submetida a formas particularmente graves de assédio online, com ameaças físicas, assédio por um período prolongado de tempo, incluindo assédio sexual. E 62% dos entrevistados consideram isso um problema grave. Muitos até querem que as empresas de tecnologia façam algo mais em relação a esse problema, mas fica aquela divisão entre como equilibrar o direito à liberdade de expressão versus essas questões de segurança online. Mas é um problema comum, cada vez mais comum, inclusive com a disseminação da tecnologia, e os dados provavelmente são bastante semelhantes no Brasil. Esse comportamento geralmente se inicia de forma sutil e vai piorando com o tempo. Ele tem toda uma dimensão psicológica que a gente não vai abordar aqui. Mas o importante é saber que as atitudes que parecem inofensivas e mesmo socialmente aceitas vão se agravando com o tempo, gradativamente, até chegar a uma perseguição incessante e perigosa. O stalker, ou talvez o termo abrasileirado seja stalkeador, está verdadeiramente à espreita da vítima. Ele assedia a vítima de diversas formas. É evidente que esse comportamento, ao longo do tempo, acaba interferindo de forma grave na autonomia do indivíduo, da vítima, que pode começar a pensar 2 vezes antes mesmo de sair de casa, só para evitar um assédio ou constrangimento. No digital, acontece de tudo,
desde e-mails, mensagens no inbox do Instagram, telefonemas e até mesmo o bom e velho SMS. No cyberstalking, há o perigo ainda do agressor ser uma figura anônima, causando especial terror à vítima. Isso porque não se sabe se é uma pessoa conhecida, do círculo de convivência, e aí pode ser qualquer um, desde o porteiro do prédio, a pessoa na padaria, ou até um familiar, ou se é uma pessoa completamente louca numa situação completamente distante que nunca vai fazer mal. Mas estudos indicam que, via de regra, o stalkeador é uma pessoa conhecida da vítima. Essa tendência já foi apontada em diferentes estudos, e um dos primeiros foi um divulgado em 2011 pela Universidade de Bedford, de Ohio. Esse estudo mostrou que 77% das mulheres e 63% dos homens entrevistados eram stalkeados por conhecidos. Esse dado foi confirmado por um outro estudo feito por um professor do Central Institute Mental Health de Mannheim, na Alemanha, que mostrou que em 70% dos casos o perseguidor era conhecido da vítima. E aí, alguns exemplos na pesquisa, eles mostram que em quase 30% dos casos eram ex-parceiros e em cerca de 20% dos casos eram pessoas não tão próximas, mas alguém que a vítima conhecia. E aí isso inclui colegas, amigos, ex-parceiros, até do próprio parceiro atual da pessoa nessa lista. E muita gente relata esse desconforto com a internet. A maioria das ameaças são vazias, mas você nunca sabe qual é a real. E aqui a gente não está falando de brincadeira, perfil de paródia. Eu mesmo, no Orkut, tive um perfil que era os lactobacilos vivos do Yakult. E eu usava para zoar o meu amigo que tinha o perfil, que era o Pedro Álvares Cabral. A gente tá falando de coisa séria aqui. Denúncia, Caio stalkeador. Não, era só fuxicada e zoeirinha de adolescente. Essa diferenciação ela é bem importante, porque geralmente esse padrão se torna um problema quando são ameaças contínuas e que vão escalando e se tornando cada vez mais intimidadoras a ponto da vítima ter que tomar providências. Não é aquela questão só bloqueia a pessoa e ela nunca mais me perturbou, né? Geralmente elas procuram por outros canais, isso segue por um longo tempo. Tem um caso muito maluco aqui no Brasil, em que o stalker de uma mulher era o próprio marido. Explico. A mulher era casada com um cara há pouco tempo e começou a receber contatos de estranhos. O conteúdo variava desde ofensas até elogios ao marido. Em alguns casos, havia comentários específicos sobre o passado dela, o que era, obviamente, aterrorizante. Em outros, havia mulheres dizendo que roubariam o marido dela. A polícia, no final das contas, identificou 15 linhas telefônicas no nome de terceiros que o agressor usava para assediar a mulher. Os terceiros não sabiam de nada. E, aliás, as vítimas não foram só a esposa, mas também a família dela e até a filha de 8 anos. Nossa, a pessoa se dedica realmente, né? O stalker, ele se dedica a infernizar a vida dos outros, deve dar um grande trabalho. É um trabalhão, hein? Pelo amor de Deus, se toda essa energia fosse usada para o bem. Mas então, para a gente comentar melhor esse modus operandi, né? O jeito de agir do cyberstalker, ele muitas vezes começa por um contato reiterado por múltiplos meios possíveis e imagináveis de comunicação. Então, a pessoa se vale de contas falsas, múltiplas redes, e isso vai escalando, como a gente falou. E nessa missão de infernizar a vida alheia, toda e qualquer informação vira munição na mão do stalker. Pode ser pessoas que você marca numa foto, geolocalização, e por diversos meios eles tentam invadir as contas da vítima. Às vezes chegam por meio de amigos, familiares, podem descobrir seu endereço, e aí se aproxima cada vez mais essa ameaça online que muitas vezes chega no mundo real. E aí nada impede que o stalking online passe para o offline. O negócio é sério. Isso leva a gente a falar das soluções que foram propostas e justamente do caso dos legisladores brasileiros que passaram uma lei punindo criminalmente o stalking, na forma do crime de perseguição. Então, desde o dia 13 de março desse ano, o stalking virou crime na legislação brasileira. E olha que coisa curiosa, olha como o crime é definido. Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio,
ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. A punição vai de 6 meses até 2 anos, mas pode ser ainda aumentada dependendo das condições do caso. Por exemplo, se for contra uma criança, um adolescente, um idoso. Então, estamos falando de um crime que pode chegar até 3 anos de prisão, sem mencionar a possibilidade de outras medidas judiciais de reparação que a vítima pode pedir. E, de acordo com o Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo, entrevistado por uma reportagem no jornal Extra, o número de denúncias nesse primeiro mês de vigência da lei chegou a 686 boletins de ocorrência por esse crime só em São Paulo. E no Rio Grande do Sul, em 3 meses, foram registradas mais de 1.000 ocorrências. Interessante, aqui nos Estados Unidos, esse crime de stalking, ele já é previsto como lei desde a década de 90 e os casos só aumentam. E os dados, tanto nos Estados Unidos como na Europa, mostram que a maioria das vítimas de perseguição é mulher. E segundo um projeto americano de prevenção, conscientização e Centro de Informações de Stalking, 1 em cada 6 mulheres já foi stalkeada. E para os homens, a média é 1 a cada 17 homens. E ao menos 2/3 dos casos, o stalker, ele age semanalmente. E muitos perseguem a vítima diariamente. Agora, o importante mesmo é não deixar chegar nessa situação, né? Não vale a pena se expor a esse tipo de constrangimento, na medida que isso for possível de se evitar. Então, o melhor é sempre se prevenir. A SaferNet, uma organização voltada para a proteção das pessoas contra crimes online, dá algumas dicas importantes que valem para todos nós. Toda e qualquer informação que nós colocamos na rede pode ser usada contra nós. Por isso é importante pensar nas formas que as pessoas indesejadas podem usar para acabar acessando as nossas informações pessoais. Então, é importante sempre evitar de divulgar dados como endereço, local de trabalho, de estudo ou telefone nas redes sociais, sempre configurando o perfil para que apenas pessoas próximas tenham acesso a essas informações. Além disso, é importante pensar também no que a gente põe nas redes que podem acabar oferecendo caminhos para os stalkers, né, para as pessoas mal intencionadas, de obterem essas informações que a gente quer esconder. Então, uma selfie que pode mostrar a sua casa no fundo, ou que mostra o seu ambiente de trabalho, o logo da empresa, esse tipo de coisa que pode acabar entregando um pouco mais de informações. Às vezes, comentar seu número num post na internet ou num grupo de WhatsApp grande, do Telegram. Enfim, sempre pensar em quais informações podem ser derivadas a partir do que a gente solta na internet. Aqui nos Estados Unidos tem um grupo nacional de ativistas que eles chamam sobreviventes em ação, pessoas que foram vítimas de stalking, e eles dão dicas também em relação a isso, de como a pessoa pode reagir, se proteger. E além disso que você falou, Kai, também de proteger as senhas, né, de ter senhas seguras, muitas vezes adotar duplo fator de autenticação, algumas dicas específicas que eles dão por exemplo, você monitorar a internet para ver como suas informações pessoais estão sendo usadas online. Então, de vez em quando, dá aquela googleada, coloca seu nome, vê o que a internet fala sobre você, que tipos de dados estão expostos. E também, outra dica, se você está encerrando no relacionamento e é alguém problemático, talvez, né, que você desconfia que possa ter esse padrão, vale a pena redefinir todas as suas senhas, né, remover aquela pessoa de qualquer acesso às suas contas, cartões de crédito, telefones celulares. Enfim, isso vale para todo mundo, também redefinir, né, as suas contas do Facebook ou outras mídias sociais como privadas, para que apenas pessoas que você deseja possam ter acesso às suas postagens. E aí eu acrescentaria também que a gente tem que usar com todo o poder o bloque, né, você bloquear as pessoas que lhe incomodam para que elas não tenham acesso aos seus conteúdos, às suas informações, né, bloquear, filtrar todas as mensagens indesejadas. É isso, sigam o perfil da Letícia para mais dicas sobre como terminar um relacionamento de forma abrupta. Não são dicas minhas, viu? São dicas do Grupo Nacional de Sobreviventes em Ação.
Brincadeiras à parte, são realmente dicas muito importantes. Além do mais, eu aproveito aqui para incluir também o guia de privacidade do Vero. Nós vamos bater muito nessa tecla aqui no podcast, não só pelo merchan, mas porque realmente muitas dessas práticas que a gente incorpora de proteger as nossas informações acabam sendo caminhos também para a gente nos proteger online de vários abusos, entre eles o cyberstalking. E além disso, é bom a gente ter bastante cuidado com quem a gente está interagindo online, né? Tem muito perfil falso rolando, muito robô, a gente fica, às vezes, muito vulnerável e tá cheio de golpe em que os criminosos imitam a conta de pessoas conhecidas, né? Às vezes copiam nome, copiam foto de perfil e a lógica é a mesma, né? Muita gente mal intencionada. Essa lógica, às vezes, é para roubar dados e se aproximar de você, dos seus familiares. Então, se proteger é sempre o melhor caminho. E além disso, se o ataque vier, nunca alimente essa galera. Ou aquele hater, aquele stalker. Não vale ficar batendo papo, batendo boca, retrucando. Registra tudo o que for possível. Tira captura da tela, baixa as conversas do seu computador. Vai registrando de toda forma que for possível. Bloqueia, denuncia na plataforma, seja lá qual serviço você estiver usando. Muitas delas oferecem canais para você denunciar, inclusive esse tipo de agressão é uma das justificativas que você pode ir lá selecionar e, quando for necessário, levar para a polícia, que agora nós temos uma lei justamente para isso. Então e agora vamos falar de memes. Primeiro eu queria cumprimentar os internautas. Oi, internautas. Os mais sinceros da internet, o nosso quadro favorito. Aqui lemos as melhores frases que achamos na internet nessa semana. Vamos dar visibilidade ao conteúdo filosófico, poético, humorístico ou simplesmente trash genial que encontramos na internet ou que os ouvintes mandaram para nós. Afinal, meme também é cultura. E aí, Caio, o que você achou de bom nessa semana? Bom, eu peguei um tweet aqui que eu acho que é muito propício para esse nosso episódio. Diz a Bic Müller: o pior tipo de abalo que uma relação pode sofrer é quando você perde a vontade de mandar meme para a pessoa. Aí acabou o relacionamento, né? Não, acabou o relacionamento, amizade, assim, eu tenho praticamente uma lista de transmissão de amigos, assim, que eu vou mandando memes por categoria, sabe? Meme de game, meme idiota, não, todos são idiotas, mas meme de cachorro, assim, quando isso morre, quer dizer que não sobrou mais nada. Poxa, fiquei feliz essa semana, você mandou memes, Caio. Tô sentindo nossa amizade tá fortalecida. O bug tá salvo. O bug tá salvo. O bug persiste. Você tem um exemplo aí de um meme que você mandou que foi muito bom nessa semana? Tirando o meme do Ben TV, que tomou a internet brasileira essa semana. Eu gostei muito de outro, do Matheus Kobe, também conhecido como Malásia. Ele diz: você vai perder quase todos os seus amigos quando você começar a ir atrás dos seus objetivos de vida. E é por isso que uma Lamborghini tem 2 assentos e um ônibus tem 30. Muito bom. E eu tô de bike de 1 assento. Enfim. E você, Letícia, você tem coisas boas aí pra compartilhar? Bom, a página que nunca me decepciona é Ajuda ao Povo de Humanas. Adoro. Adoro também. Como alguém de humanas, né, me identifico muito. Esse que eu selecionei é de uma usuária chamada Ruth Ramsey. Ela diz: o movimento antivacina encontra um obstáculo no Brasil que é o brasileiro amar 1. Coisas de graça em geral. 2. Qualquer coisa que tá todo mundo fazendo. E 3, qualquer coisa que dá pra tirar uma foto top e postar. É maravilhoso. E tem o 4, não é? Fazer fila. Se der pra fazer tudo junto, né? Essas 4 coisas ao mesmo tempo é imbatível. Com certeza. Foto topster, cultura da fila. Mas eu fico feliz. Foi quando a cultura brasileira ajudou a saúde pública, né?
É isso, pessoal. A gente fica por aqui, mas a discussão segue nos canais do Vero. O site é institutovero.org ou nas redes sociais, @VeroInstituto. Eu sou Caio Machado e ao lado da Letícia Duarte, nós apresentamos e roteirizamos o Bug do Milênio. A produção e mixagem de áudio é do Vitor Hirsch e a arte gráfica é da Sasha Brito. A trilha sonora original é do Eduardo Mercury. Nesta edição, você ouviu um monte de áudios que nós emprestamos de canais do YouTube e do Instagram. Fiquem ligados e mandem seus comentários e sugestões nas nossas redes. Até a próxima. Beijão e abraços!